Opa, gente, tudo bem? Então, no nosso vídeo anterior eu falei quando nós fazemos a parte de cálculo de peso de parede, né, de alvenaria. Eu disse ali que também uma das cargas que temos que calcular é a sobrecarga em lajes. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como fazer o cálculo de sobrecarga em laje. Gosta desse tipo de conteúdo? Assista a gente aqui até o final para que você vá aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. Se em algum ponto você sentir que quer assistir outro vídeo do nosso canal, então faz o seguinte, se inscreva aqui que você vai ver que eu vou conseguir te ajudar cada vez mais. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil, vejo vocês no nosso conteúdo. Então, gente, voltando um pouquinho só ao que eu falei no nosso vídeo anterior, todo cálculo estrutural que nós fazemos através de um programa, falei os nomes dele, mas agora não vou repetir para não ficar repetitivo, embora sejam vídeos diferentes, nós vamos começar fazendo a malha estrutural, indicando a geometria e o material que vai ser utilizado e também as posições das nossas lajes, vigas e pilares, além da fundação, de como é que ela vai ser feita. Isso aí é a primeira etapa. A segunda etapa é quando nós vemos as outras cargas que são além do peso próprio. Porque o peso próprio, quando nós determinamos a seção e o material, automaticamente o programa já faz esse cálculo. Mas as sobrecargas não. Quais são essas outras cargas que podem estar atuando? Nós temos, basicamente, a carga de vento, ou uma carga de empuxo, ou então uma carga de alvenaria, que nós calculamos aqui no nosso vídeo anterior, ou sobrecargas em lajes, que é o que nós vamos falar nesse vídeo. Então, vocês vão chegar nesses cálculos, vão ter esses valores, vão voltar para o programa e vão acrescentar. Então, basicamente, quando eu falo de sobrecarga em laje, eu tenho algumas considerações a ser feitas. Porque numa viga, a carga vai ser dada em quilonewtons por metro. Então, ela é uma distribuída que acontece ali. Até porque a viga é um caminho, vamos pensar assim, é uma reta, né? Então, se é uma reta, ela vai ser distribuída facilmente com essas questões. Uma laje é diferente, não é bem aquilo que você viu na faculdade. Na faculdade você vê uma análise bidimensional de uma laje, mas na verdade nós vivemos num mundo tridimensional. Isso a faculdade nunca vai conseguir te mostrar os efeitos que acontecem nisso. E você vai ver que acontecem as questões das áreas de influência que geram como se fossem verdadeiros mosaicos de carga, quando você vê as tensões que acontecem em cada pedaço da laje que você faz. Então, quando você calcula uma sobrecarga em laje, a resposta que vai sair vai ser em quilonewtons por metro quadrado. Então, eu tenho alguns tipos de sobrecargas que podem acontecer nessa laje. Mas quando eu falo sobrecarga, é aquela carga que não fica o tempo todo atuando naquele lugar, naquela laje. Ela é variável. Então, eu vou fazer aqui o exemplo de como se tivesse uma caixa d'água apoiada ali. Porque a caixa d'água, ela esvazia e enche o tempo todo. Então, ela é variável. Mas eu poderia usar outras situações. Como, por exemplo, uma laje em um estacionamento. Você tem, às vezes, o carro, outras vezes você não tem o carro. Ou uma laje de uma piscina, ou de qualquer outro tipo de reservatório. Para você poder, uma piscina suspensa, nesse caso aqui, né? Ou de qualquer outro tipo de reservatório. Então, você consegue fazer isso, sim. Então, basicamente, para você fazer o cálculo disso, você vai precisar de poucas informações. Mas existem duas situações distintas para você calcular, que são o que altera um pouquinho esses cálculos. A primeira situação, vamos pensar na caixa d'água,
aqui no meio da laje e eu tenho só as 4 vigas aqui fazendo o entorno dela. Então a caixa está exatamente no meio, está ali, ó, pesando. Bom, ela está concentrada ali no meio, beleza. Mas ela pode ser colocada em qualquer outro ponto. O cálculo vai dar por igual nessa questão. Quando eu tenho isso, o que é a primeira coisa que eu tenho que saber? O peso da minha caixa d'água com o volume dela estando totalmente cheia. O que eu quero dizer? Quantos litros ela tem? Vamos supor que eu tenha... Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu fiz uns exemplos numéricos. Pronto, voltei aqui. Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho uma caixa d'água de 1.500 litros. Se eu tenho 1.500 litros, quer dizer que se eu for passar para o peso específico da nossa água, ver aqui a questão do peso, eu vou ter 1.500 kgf. Se eu tenho 1.500 kgf, é a mesma coisa que 15 kN, transformação de unidade, tá? E aí, beleza, eu tenho o nosso peso e agora eu tenho que fazer o quê? O cálculo da área da laje. Aí, vamos supor, deixa eu ver meu exemplo aqui, ó. Tá, eu peguei uma laje de 3x3. Se eu tenho uma laje para facilitar os cálculos, 3x3, 9 metros quadrados. Então eu tenho 15 kN e 9 metros quadrados. E agora, o que vocês acham que eu terei que fazer? Simples, dar aquele like para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, se desenvolvendo, e você também dar aquele alerta que gostou desse tipo de assunto e quer ver mais aqui no canal. Isso tudo você faz dando um simples like. Então, me ajude a te ajudar e a gente se ajuda nessa questão. Voltando aqui ao assunto, se eu tenho 15 kN e eu tenho 9 metros quadrados, lembra que eu falei da unidade? Qual é a unidade que tem que sair dessa conta? Kilonewtons por metro quadrado. Então quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Dividir o nosso peso pela área da laje. Então nesse caso aqui eu tenho 15 dividido por 9, que vai dar, deixa eu ver aqui, 1,67 kilonewtons por metro quadrado. Fácil, fácil, vai dizer que não é. O peso próprio da laje você já fez na hora que você fez as considerações lá de geometria, beleza. Esse 1,67 você tem que acrescentar e vai entrar como sobrecarga, porque esses programas também utilizam análise combinatória. Então você tem que botar e dizer que é sobrecarga, que tem os outros parâmetros lá da análise combinatória quando ela é sobrecarga, para entender essas questões. Mas eu disse que nós temos duas situações. Essa daqui é aquela fácil para você pegar como é que é o jeito. Beleza. Qual é a outra situação? Aqui, ó. Vamos pegar essa mesma laje de 3x3 e a mesma caixa d'água de 15 kN. E agora, em vez de eu ter ela só uma viga no perímetro externo, eu quero fazer ela nesse perímetro externo e aqui no meio colocar uma viga assim e outra assim, fazendo um sinal de mais, vamos dizer assim, no meio. Então você tem aqui, ó, para fazer o reforço aqui no meio e tem ela aqui. E ela vai ser posicionada exatamente aqui no meio. Quando ela vai ser exatamente ali no meio, concorda comigo, se eu olhar pela estrutura, eu tenho 4 pedacinhos que viram 4 lajes menores ali, onde vai ser 1,25 para cada lado. Então quer dizer que agora eu não tenho mais uma laje de 9 metros quadrados, mais uma laje de 1,25 por 1,25, que vai dar uma área de, deixa eu ver aqui, 2,25 metros quadrados. É isso que nós vamos fazer agora. Agora temos duas situações, é a situação dentro da situação. Se a caixa estiver exatamente no meio, então
concorda comigo que ela vai jogar a mesma carga para cada laje dessa. Então quer dizer que cada laje dessa vai receber 1/4 dessa área. Se eu tiver 1/4 para cada área, vai dar uma área de 2,25 inteira de influência ali no meio. Concorda comigo? Então, nós vamos pegar simplesmente e dividir os 15 por 2,25 e vai dar um valor de 6,67 kN por metro quadrado. Mas existe, como eu falei, uma outra situação que pode acontecer, que é quando essa caixa não estiver exatamente no meio. Ela pode estar mais para um lado do que para o outro. Se acontecer isso, nós temos que ver na parte de área qual é o percentual que está para cada laje. Então, por exemplo, eu vou pegar 15 dividido pela área daquela laje, daquele pedacinho de laje. Então, 15 dividido, aí abre parênteses, 2,25 vezes a percentagem que está naquela laje de influência, entendeu? Então, vamos supor que ela está ali a 30%. Então, seria 15 divididos por 2,25 vezes 0,3. Aí fecha os parênteses ali. Vai dar o resultado que você vai fazer na conta, que essa daí eu não cheguei a fazer não. Mas, entendeu? São essas 3 possibilidades de cargas para você jogar agora lá no seu programa de análise estrutural. E espero de verdade que vocês tenham entendido e consigam fazer os seus cálculos com mais facilidade a partir de agora. Espero vocês no nosso próximo vídeo, mas se inscrevam aqui para estar aprendendo cada vez mais.